crianças, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa videoaula de hoje? Hoje nós vamos trabalhar língua portuguesa, a atividade 5, que é um resumo do texto vacinas. Por que são tão importantes? Preparados? Vamos lá! Primeiro, nós temos que entender o que é resumo, o que é resumir. Então, resumir um texto é compreender o que está sendo lido, o que está lendo. É selecionar o conjunto das ideias mais importantes apresentadas no texto original, de maneira breve, quer dizer, fácil, rápida e objetiva, sem criar um novo texto, sempre mantendo a coerência, a ordem do conteúdo proposto. Qual é a finalidade mais importante de um resumo? Por que um resumo é importante? Para que serve um resumo? A finalidade de um resumo é fazer com que o leitor, o escritor, nós que estamos lendo, que ele tire as ideias principais do texto, respeitando a ordem que essas ideias foram apresentadas e também o que o autor escreveu. Quer dizer, eu não posso mudar o que o autor escreveu. Pronto? Então vamos para a nossa atividade número 5 de língua portuguesa. Leia atentamente as informações abaixo e faça a atividade proposta. Então nós temos 4 passos principais para essa atividade. Primeiro passo: releia o texto informativo com atenção. Então, reler o texto da atividade 2 que vocês já fizeram. Aqui, ó. Reler este texto com atenção. Segundo passo: grife as informações mais importantes. Se vocês não tiverem um marca-texto, não tem problema. Pode pintar com um lápis de cor clarinho, amarelo, uma cor clara. Terceiro passo: transcreva as partes grifadas em forma de parágrafo. Transcrever quer dizer copiar. Eu não posso escrever com as minhas palavras, eu tenho que copiar como está lá. Não esqueça de colocar o título e cite os créditos. Que são os créditos? São a fonte de onde eu tirei o texto e também o nome de quem escreveu o texto. Vamos treinar. Vacina, por que são tão importantes? Primeiro passo era ler o texto. Faz mais de 200 anos que a primeira vacina apareceu no mundo. Ela surgiu na Inglaterra no ano de 1768. Foi criada para combater a varíola, uma doença que provoca pequenas feridas por todo o corpo, além de febre alta e fraqueza. Assim como a Covid-19, a varíola era transmitida pelo ar, por meio das gotinhas de saliva que a pessoa doente liberava toda vez que tossia, falava ou espirrava. Outra semelhança é que a doença também se espalha muito rápido. Levou milhões de pessoas à morte e não existia remédio nem cura. Foi o médico Edward Jenner quem descobriu a vacina contra a varíola. O caminho para essa descoberta começou quando ele percebeu que algumas vacas tinham feridas nas tetas muito parecidas com as que as pessoas tinham na pele. Jenner também notou que
que as ordenhadoras, que eram as mulheres que trabalhavam tirando o leite das vacas, desenvolviam uma forma mais leve da varíola. O médico, então, resolveu fazer um experimento muito arriscado, que não seria permitido nos dias de hoje. Ele pegou um pouco do líquido que saía das feridas de uma das ordenhadoras que estava com a varíola transmitida pela vaca e colocou em 2 cortes superficiais feitos no braço de um menino de apenas 8 anos. O menino apresentou os sintomas da doença, mas logo se recuperou. Algumas semanas depois, o médico injetou no braço do menino um pouco de secreção de ferida de um homem contaminado com a varíola. Resultado: o menino não ficou doente, estava imunizado contra o vírus da varíola. Foi por isso que o composto usado para imunizar as pessoas da varíola passou a ser chamado de vacina, termo que vem do latim vacinae, por ter sua origem no material que veio da vaca. Então, lembrando que esse texto foi retirado do site Revista Ciências Hoje das Crianças, e aí nós temos o endereço eletrônico do texto. Agora, nós vamos observar e analisar cada parágrafo do texto. Preste atenção. Primeiro parágrafo. Neste parágrafo, nós temos que responder algumas perguntas. Primeira pergunta: onde? Onde foi criada a vacina? A primeira vacina apareceu na Inglaterra. Então, o que a professora sublinhou de vermelho, pintem também. Quer dizer, grifem ou pintem, pode ser de vermelho, de uma cor de lápis fraquinha. Façam esse exercício. Próxima pergunta. Quando surgiu a vacina? Descobriram? Tá fácil. Então no ano de 1796. Grifem isso também. Próxima pergunta. Por quê? O que provocou essa busca? Por que a vacina foi criada? Foi criada para combater a varíola. Então, aqui nós temos ainda o restante do parágrafo, que é importante para nós conhecermos, porém, não são os pontos mais importantes do texto, eles não entrarão no resumo. Aqui está fazendo uma comparação entre a varíola e a Covid-19. Então, vocês vão grifar apenas onde surgiu a vacina, quando surgiu e por que surgiu. Para a imagem aí um pouquinho, olha, grifa, depois continua o vídeo. E ainda, nesta folha, nós temos o título, muito importante. Pronto? Vamos para o segundo parágrafo. Segundo parágrafo, outras perguntas vão surgir. Quem descobriu a vacina? Então, quem descobriu a vacina foi o médico Edward Jenner, quem descobriu a vacina. Parou aí. Próxima pergunta, como que ele descobriu? Então, aqui vai talvez a parte maior do nosso resumo, que explica com as principais palavras como que ele descobriu essa vacina. Então, essa descoberta começou quando ele percebeu que algumas vacas tinham feridas nas tetas muito parecidas com as que as pessoas tinham na pele. Jenner
ou ele, notou que as ordenhadoras desenvolviam uma forma mais leve da varíola. O médico, então, resolveu fazer um experimento muito arriscado. Ele pegou um pouco do líquido que saía das feridas de uma das ordenhadoras, que estava com a varíola transmitida pela vaca, e colocou em 2 cortes superficiais feitos no braço de um menino de apenas 8 anos. O menino apresentou os sintomas da doença, mas logo se recuperou. Resultado: o menino não ficou doente e estava imunizado contra o vírus da varíola. Então, aqui nós temos a resposta para 2 questões: quem foi e como foi. Para a videoaula aí, grifa tudo, depois continua. Parou? Voltando. Último parágrafo. A conclusão. Aqui nós temos a conclusão. Foi por isso que o composto usado para imunizar as pessoas da varíola passou a ser chamado de vacínia, termo que vem do latim vacinae, por ter sua origem no material que veio da vaca. Essa é a conclusão. Como é a conclusão do autor, é tudo importante. Então, vocês vão parar o vídeo e grifar. Grifou? Então, agora, muito importante também, nós temos a fonte, os créditos. Quem escreveu, de onde foi tirado? Então, foi escrito pela revista Ciências, hoje das crianças, foi retirado de um site e nós temos o endereço eletrônico. Pronto? Agora, para montar, então o primeiro passo era reler, segundo passo. Qual era o segundo passo? Lembra? Reler, grifar, copiar e não esquecer do título e do crédito. O que nós vamos fazer? Nós vamos reescrever tudo que foi grifado seguindo a ordem. Então, nós temos um título e 3 parágrafos. Entenderam? Não entenderam? Não tem problema. Vem comigo que eu vou fazer com vocês. Vamos? Agora, crianças, nós vamos fazer a terceira parte da nossa atividade. Então, a primeira foi fazer a leitura atenta do texto. A segunda parte foi grifar respondendo aquelas perguntas que nos mostram as partes mais importantes, aquelas que resumem o texto. E a terceira parte é montar um novo texto com essas partes que foram grifadas. Para o vídeo ficar mais rápido, a professora já fez o cabeçalho que vocês já sabem fazer. Nome da escola, a data, o dia da semana, o nome da professora, eu coloquei professora Cláudia, e a turma do professor Rony, pode colocar no nome dele. E o nome completo de vocês. Eu estou fazendo no caderno, vocês devem fazer na folha de atividade. Por que na folha de atividade? Porque lá naquela folha nós vamos receber o kit e eu vou poder corrigir, nós vamos poder corrigir, ver como foi o trabalho e o entendimento de vocês. Então, vamos para o primeiro parágrafo. Primeira coisa que eu tenho que colocar, o título. Vacinas, vacina, vírgula, por que separado, porque eu estou fazendo uma pergunta, são tão importantes
importantes. Ponto de interrogação. Não posso esquecer do ponto. Então, prestem atenção. Nós vamos copiar apenas o que está sublinhado. Então, a primeira vacina, vou começar com letra maiúscula. A primeira vacina apareceu na Inglaterra. Acabou a primeira informação, vírgula, quando? No ano de 1796. Ponto, mesma linha, foi criada para combater a varíola. Certo? Agora, nós vamos para o terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo, tem as perguntas. Quem foi? E como foi? Ponto final. Nova linha, parágrafo. São novas informações. Então, foi o médico Edward Jenner quem descobriu a vacina. Ponto final. Eu respondi o quem. Agora, como? Prestem atenção aí, está no meio do parágrafo. Então, a palavrinha essa é maiúscula. Essa descoberta começou quando ele percebeu que algumas vacas, quando ele percebeu que algumas vacas tinham feridas nas tetas, feridas nas tetas muito parecidas com que as pessoas tinham
na pele. Aí tem a palavrinha gene. Eu posso trocar por ele. Letra maiúscula, porque está depois do ponto. Ele notou que as ordenhadoras, aqui eu não preciso colocar a explicação de quem são as ordenhadoras. As ordenhadoras desenvolviam uma forma mais leve da vacina. Ponto final. Desculpa, da vacina não, olha lá a borracha. Apagou, errei. Então, da varíola. Varíola. Ponto final. O médico vírgula, então, porque vou explicar, vírgula, resolveu fazer um experimento muito arriscado. Resolveu fazer um experimento, ó. Percebi que eu não preciso colocar a palavra muito. Vou colocar só experimento arriscado. O que ele fez? Ele, o médico, o doutor, pegou um pouco. Opa, ficou feia a letra, saiu da linha. Apaguei um pouco do líquido que saía das feridas de uma das ordenhadoras, do líquido que saía das feridas de uma das ordenhadoras de uma das ordenhadoras que estava com a varíola transmitida pela vaca e colocou em 2 cortes. Nós vamos cortar mais uma palavra aqui. Superficiais. Então, nós vamos cortar. Feitos no braço
acabou o meu espaço. Olha lá, acabou. O que eu vou fazer? Vou virar, no caso do meu caderno. Se acabar o espaço de vocês, peguem uma folha de caderno e continuem nesta folha. Eu vou virar a minha folha do caderno e vou continuar no verso. Vou continuar aqui, tá? Então, eu parei na palavrinha braço. Braço de um menino. Vou cortar mais um pedacinho, não vou colocar aqui a idade dele. Ponto. O menino apresentou os sintomas da doença vírgula, mas logo se recuperou. Ponto final. Aí, vou colocar o resultado. Parágrafo ao recuo, espaço, resultado. 2 pontos. O menino não ficou doente, vírgula, estava imunizado contra o vírus da varíola. Ponto final. Agora, nós vamos para o último parágrafo, aonde nós vimos que informações no último parágrafo? A conclusão. Então, na conclusão, é muito importante. Eu não posso mudar a conclusão do autor. Então, a conclusão do autor foi por isso que o composto usado para imunizar as pessoas da ficou feio, vamos arrumar. Da varíola passou a ser chamado
de vacinar. Termo que vem do latim vacinae, vacinae, por ter sua origem no, não do, no material que veio da reticências vaca. Ponto final. Terminamos o texto, mas tem uma parte muito importante. Eu tenho que colocar a fonte. De onde eu tirei o texto? Então, site da revista Ciências Hoje, das crianças. Aqui eu não vou colocar o endereço eletrônico, não tem necessidade nesta atividade. Se vocês forem entregar para alguém que não viu o texto, precisa colocar o endereço eletrônico para essa pessoa entrar nesse endereço e procurar o texto original. Então, a nossa atividade de hoje, ela é bem trabalhosa. Vão parando o vídeo, fazendo aos poucos, prestando atenção, porque esse é um assunto novo. Vocês não viram nem no primeiro ano, nem no segundo ano. E nós voltaremos a trabalhar resumo. Então, bom trabalho. Não desanimem porque o texto é longo. Façam com muito capricho que vai valer a pena, certo? Beijos! Aprendemos a fazer resumos. Nós vamos fazer outros resumos no decorrer do ano. E vou deixar esse lembrete. Vacinas salvam vidas. Mantenha a carteirinha de vacinação sempre em dia e se cuidem, certo? Beijos, pessoal!